Houve muitos eventos que marcaram a história da NBA, normalmente pela positiva. Infelizmente, em 2004, ocorreu um dos eventos mais tristes da história da NBA. Olá pessoal, estou de volta e hoje vamos falar sobre o Melis at Palace. Sem mais demoras, vamos então começar. Para perceber o que aconteceu neste dia, temos de perceber o contexto. Estas duas equipas da Conferência Este eram rivais. Depois da época 2002-2003, os Pistons despediram o treinador Rick Carlisle, apesar de ter ganho 50 jogos e ter chegado às finais de conferência. Os Pistons contrataram o lendário Larry Brown para assumir o lugar de treinador. Os Pacers, por outro lado, perderam na primeira ronda e despediram o seu treinador. Qual foi o treinador que assumiu o lugar? O recentemente despedido Rick Carlisle. Durante a época seguinte, os Pacers ganharam 61 jogos, com o trio do lendário Reggie Miller, a superestrela Jermaine O'Neal e o monstro defensivo Ron Artest, que agora é conhecido por Metta World Peace. Durante as playoffs dessa época, a época 2003-2004, os Pacers avançaram até às finais de conferência, onde enfrentaram os Pistons. Os Pistons derrotaram os Pacers em 6 jogos e acabaram por ganhar o campeonato. Esta série foi uma das séries mais intensas e físicas, dado que eram duas das melhores equipas defensivas da NBA, e preparou o cenário para o próximo ano. Devido à natureza física das duas equipas, houve muitos confrontos entre os jogadores dos Pistons e dos Pacers durante a série. Esta rivalidade fez com que muitos fãs antecipassem o confronto entre estas duas equipas na próxima época. Estas duas equipas defrontaram-se no dia 19 de novembro de 2004. E os Pacers dominaram esse jogo. No último minuto do jogo, os Pacers estavam a ganhar 97-82. Ben Wallace, o poste dos Pistons, sofreu uma falta por Artest. Wallace sentiu que a falta era desnecessária e empurrou Artest, e os jogadores e os treinadores tentaram separar os jogadores que estavam no campo para impedir uma luta. Depois de separados, Artest deitou-se na mesa dos comentadores e ninguém estava à espera do que viria a seguir. Um fã dos Pistons atirou uma bebida a Artest, que estava deitado na mesa. Artest levantou-se e foi em direção ao fã que mandou a bebida e deu-lhe um murro. Infelizmente, descobriu-se mais tarde que deu o murro ao fã errado. Assim, os jogadores dos Pacers foram para as bancadas para ir buscar Artest e, entretanto, arranjaram conflitos com os fãs dos Pistons também. Os fãs invadiram o campo e os árbitros tiveram que acabar o jogo mais cedo. Os Pacers foram então para o balneário e os fãs dos Pistons atiraram cadeiras, moedas e pipocas. Os Pacers esperaram pela polícia e foram escoltados para o autocarro e foram para Indianapolis. Depois deste acontecimento, 9 jogadores foram suspensos de um total de 146 jogos, que significou uma perda de 11 milhões em salários para estes jogadores. Aqui está a lista completa dos jogadores suspensos. Ron Artest, 73 jogos da época regular e 13 jogos das playoffs. Stephen Jackson, 30 jogos. Jermaine O'Neal, 15 jogos. Anthony Johnson, 5 jogos. Ben Wallace, 6 jogos. John C. Billups, 1 jogo. Reggie Miller, 1 jogo. Eldon Campbell, 1 jogo. Derrick Coleman, 1 jogo. Para além disto, Stephen Jackson e Jermaine O'Neal foram acusados de agressão pelos fãs que tiveram em conflito. Estas suspensões prejudicaram bastante os Pacers, que eram vistos como os possíveis campeões e não conseguiram recuperar destas suspensões e acabaram com um recorde de apenas 44 vitórias. E voltaram a perder com os Pistons nas playoffs. Os Pistons avançaram até às finais, mas perderam para os Spurs em 2005. Muitos fãs sentiram que esse ano teria sido a época em que os Pacers ganhariam um campeonato. Artest acabou por ser trocado na época a seguir. Stephen Jackson foi trocado em 2007 e Jermaine O'Neal em 2008. A NBA teve que impor novas regras de segurança durante essa época, para impedir que não voltaria a acontecer um episódio destes. Estas regras incluem o limite de bebidas alcoólicas, o impedimento da venda de bebidas alcoólicas no último período e o aumento do número de seguranças. A NBA nunca se vai conseguir livrar de conflitos entre os jogadores. É a natureza de um jogo em que há muito contacto, mas todos esperamos que nunca se repita um episódio como o Melis at Palace. Se gostaram, não se esqueçam de carregar no botãozinho do like e de subscrever ao canal. Mas pronto pessoal, minha é tudo e vemo-nos para a próxima.